Nós estamos na nossa sequência dos 30 blocos de PET. Vamos lá? Temos mais esse bloco, que é um bloco muito legal, bem interessante. Ele foi todo feito em tons pastéis. Então vamos lá. Pegue seu papel, seu lápis, para a gente anotar todas as medidas. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Lápis e papel na mão e vamos anotar as medidas que eu vou passar para construir esse bloco. Então, o bloco é essa aqui, ó. A faixa amarela e a faixa azul são bordas. O bloco é essa parte interna aqui. Ele é um bloco que é divisível por 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? É um bloco divisível por 5. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 30 e dividi por 5. Certo? Deu 6. 6 mais 1,5, 7,5. Então, todas as peças inteiras vão ter 7,5. As peças com um corte vão ter 8,5. E as peças com 2 cortes vão ter 9,5. Porque o meu bloco tem 30 e é um bloco que é divisível por 5. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar minha colinha aqui, lápis e papel na mão para você também anotar aí as medidas que você vai precisar para construir esse bloco. 6 quadrados de 8,5 do tecido neutro. Na Alecrim é o AZ01. Alecrim AZ01, mas é um tecido neutro. 2 quadrados de 8,5 de tecido verde é o AL02. Essas referências que eu estou falando, AL, AZ, são as referências dos tecidos da Alecrim, mas você pode usar os tecidos que você tem na sua casa aí, tá? 4 quadrados de 8,5 de tecido rosa, AL06. 8 quadrados de tecido 7,5 de tecido neutro, AZ01. 1 quadrado de 7,5 de tecido amarelo, que é o AL04. 2 quadrados de 9,5 de tecido azul, AL08. 1 quadrado de 9,5 de tecido neutro, o AZ01. E 1 quadrado de 9,5 de tecido verde, o AL02. Vocês repararam que nós temos medidas de 7,5, medidas de 8,5 e medidas de 9,5? As medidas de 7,5 são as medidas que o quadrado está inteiro. Então, por exemplo, o amarelo central aqui ele é inteiro e esses neutros aqui são inteiros. Olha aqui, olha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrados neutro de 7,5 centímetros. 1 quadrado neutro de 7,5 centímetro deste amarelo inteiro aqui. Os de 8,5 é quando eu tenho um corte de diagonal, que são esses triângulos simples aqui. Então, o verde e branco, eu tenho assim, meio aqui e meio aqui, dá 1. Então, como que eu faço para eu contar os quadrados? Eu conto assim, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 metades. 4 metades são 2 quadrados inteiros. Então, 2 verde claros de 8,5 e 2 neutros de 8,5 do neutro para cá, para essa combinação aqui. Depois eu vou ter mais neutro para cá. Para cá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metades, que são 4 quadrados. Certo? Do rosa. Deixa eu confirmar aqui. Isso, 4 quadrados do rosa, perfeito. 4 quadrados do rosa para fazer de 8,5, porque tem uma diagonal. E mais 4 quadrados de neutro. Então, eu vou formando pares. Faço isso daqui, olha. Então, vamos lá. Ó. O amarelo aqui, 7,5. Vou até pôr do lado o trabalho aqui, e colocando para vocês verem. 1 quadrado de 7,5. Quadrado neutro. 8 quadrados neutros. 8 quadradinhos neutros de 7,5. Essa parte de cima aqui são todas as partes de 7,5. Certo? 7,5 acabou. Não tenho mais nenhuma medida de 7,5. Agora eu vou ter as medidas de 8,5 porque tem um corte. Então vamos para o rosa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 4.
4 rosas de 8,5. O verde, 1, 2. 2 quadrados verdes do rosa, desculpa, 2 quadrados verdes de 8,5. O rosa tem mais, se você olhar, o rosa tem mais. O neutro, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, eu preciso dos pares para eu poder formar aqui. Então, eu preciso de 4 neutros para cá, 4 neutros para este conjunto aqui, e 2 neutros para este conjunto aqui. E 2 neutros para esse conjunto aqui. Tá entendendo? Por que eu tô falando conjunto? Porque forma os triângulos aqui. Agora aqui, se aqui, nesse corte, eu tenho 1 centímetro a mais, nesse daqui que eu tenho 2 cortes, são 2 centímetros a mais. Então, se aqui tem 8,5, esse daqui vai ter 9,5. Aqui é metade. Esse azul aqui, ele é 1/4 do quadrado. Então, tem um quadrado aqui, que ele está dividido em 4 partes. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, ele é 1/4. 1/4 mais 1/4 dá meio, certo? Então, para isso daqui, eu preciso de meio quadrado. Então, eu tenho meio mais meio, 1 quadrado azul, certo? Depois aqui, 1/4 mais 1/4, meio. 1/4 mais 1/4, meio. Meio mais meio, mais 1 quadrado azul. Então, são 2 quadrados azuis de 9,5 centímetros. Para o verde, isso daqui é 1/4 do quadrado. 1/4 mais 1/4, meio. 1/4 mais 1/4, meio. Então, eu vou precisar de 1 quadrado verde de 9,5. E aqui eu tenho 1/4 de neutro mais 1/4 de neutro. Meio. 1/4 mais 1/4, meio. E eu vou precisar de 1 quadrado neutro de 9,5 centímetros. Aqui eu vou ter que formar um par de azul e branco. Vou ter que formar um par azul e branco de 9,5. E aqui eu vou ter que formar outra composição de azul e verde. Azul e verde. Vou ter que fazer essa composição aqui. Então, isso daqui é o nosso esquema de corte. 7,5, 8,5 e 9,5. Deu para entender? Anotou? Conferiu todas as medidas que eu passei? Então, agora vamos lá para a nossa construção. Então, vamos lá. Nem vou mexer nisso daqui, vou deixar aqui. Para eu fazer os triângulos, o que que eu faço? A parte inteira, as partes inteiras, que são essa, eu já vou tirar e vou deixar reservado do lado, porque não tem dificuldade nenhuma para entender a parte técnica aí. No triângulo aqui, o que que você vai fazer? Você vai pegar um tecido neutro e um tecido... Deixa eu subir aqui. Deixa eu inverter as posições com o que eu vou fazer primeiro. Então, aqui, eu vou pegar um tecido verde e um tecido neutro. Um tecido verde e um tecido neutro. Vou colocar direito com direito, direito com direito. Vou olhar o fio do tecido, tenho que olhar o fio do tecido. Os dois fios têm que estar na mesma posição. Então, você puxa o tecido assim, olha. Se ele não ceder, ele está no fio reto. Puxou, não cedeu, está no fio reto. Direito com direito. Aí, o que você vai fazer? Você vai riscar uma diagonal. Você vai vir aqui, fez isso. Fez isso, colocou direito com direito. Você vai riscar uma diagonal de ponta a ponta. Então, eu vim com a caneta fantasma ou com lápis grafite e risquei uma diagonal de ponta a ponta. Depois que eu risquei a diagonal de ponta a ponta, se você quiser, você pode riscar essas margens de costura aqui, olha. Deixa eu pegar o meu lápis. Você pode vir aqui e riscar essa margem de costura e essa margem de costura. Ou seguir pelo pé de máquina. Então, eu passei uma costura aqui e uma costura aqui. Montei o neutro com o verde. Você vai repetir esse processo, este processo com os dois quadrados. Com os dois quadrados verdes e neutro, tá? Os dois quadrados verde e neutro. E os 4 quadrados neutro e rosa.
os 4 quadrados neutro e rosa. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui de neutro e rosa e vou fazer a mesma coisa com os 4 de rosa e neutro e com os 2 de verde e neutro. Feito isso, o que que você vai fazer? Passou as costuras, você vai vir aqui e vai cortar na linha. Então, de um quadrado, eu já estou tirando 2 partes. Olha, de um quadrado eu estou tirando 2 partes. A mesma coisa aqui. Você vai construir os triângulos. Os triângulos simples, os triângulos perfeitos. Ana, por que que você corta assim? Porque na hora de passar ele aberto, não fica a pontinha para fora. Então, esse corte é dessa construção aqui, olha. Este corte é do neutro e branco aqui. E os rosa daqui, dessa construção aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar na linha riscada e vai deixar a linha de costura feita. Corrigindo aqui, quando eu me confundi com as cores, é neutro e verde, tá? Foi o que nós fizemos primeiro, o neutro e verde. Agora eu tô fazendo o neutro e o rosa. Eu me confundi e falei neutro e branco, mas não, é neutro e verde e neutro e rosa. E repetindo, vou cortar na linha riscada, olha, na linha riscada. Por que que eu vou fazer isso? Porque na hora que eu abrir, olha, eu tenho um triângulo aqui e tenho outro triângulo aqui. Então, por isso que de um quadrado você tira 2 triângulos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pro ferro e vou passar todas essas peças aqui. Vou pro ferro e vou passar essas peças, todas elas com a costura aberta. Vou vir aqui. Antes de ir pro ferro, normalmente eu faço isso, olha. Eu abro com a unha, passo a unha, abro com a unha e depois eu vou pro ferro e assento. Então, de um quadrado, eu estou tirando 2 triângulos construídos. Então, abre. Está vendo a pontinha aqui que acontece? Quando você corta as pontas, olha, de um quadrado eu tiro 2 peças. Como eu fiz 2 quadrados, eu vou ter 4 peças, olha. Eu vou ter 4 peças já feitas. Vou ter 4 peças feitas. Eu vou passar e já volto com todas elas prontas para vocês verem. Então, como que eu já falei, para fazer os triângulos simples, basta as 2 cores, né? A cor neutra e a cor rosa, neutro e o verde, um corte só, uma diagonal só, uma diagonal costurada dos 2 lados. Então, já tenho aqui, já está passado, olha, todos eles passados com a costura aberta. Agora, esses que nós acabamos de fazer é para construir esses triângulos simples. Para fazer essa célula aqui, a técnica é diferente. Então, eu vou precisar do tecido neutro e, e azul, neutro e azul. Agora, vamos botar aqui. Então, neutro e azul. E eu vou pegar o tecido neutro e vou riscar 2 diagonais. Então, eu vou riscar uma diagonal para um lado e outra diagonal para o outro lado. Vocês vão fazer dessa maneira aqui. Olha, vai pegar o tecido neutro e azul, direito com direito, tecido beijando tecido, vai riscar 2 diagonais, uma para um lado e outra para o outro lado. Ao contrário da outra maneira que nós fizemos o triângulo, o que que você vai fazer agora?
Você vai passar uma costura de um lado e outra costura de outro lado somente em uma das diagonais. Ah, Ana, mas qual diagonal tem que fazer? Qualquer uma das duas. Tanto faz aí, você pode fazer em qualquer uma das duas. Você vai vir aqui, olha. Então aqui eu tenho uma diagonal riscada aqui, outra diagonal riscada aqui. E costurei nessa diagonal aqui. Poderia ter costurado nessa? Poderia, sem problema nenhum. Feito isso, você vai repetir o mesmo processo no tecido azul e verde. Vai repetir o mesmo processo no outro tecido azul e verde. Riscou a diagonal, olha, riscou as duas diagonais e passou uma costura de cada lado. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que cortar, pode cortar tanto aqui quanto aqui primeiro. Eu gosto sempre de cortar nessa que não está costurada. Vai vir aqui e vai cortar. Nossa, Ana, mas você está cortando e não costurou? Vocês vão ver que ele vai dar certo. Ó, corta de um lado, vira, corta do outro lado, Olha o que acontece. Vai sair o pedacinho branco e azul daqui. Vai sair esse pedacinho branco e azul daqui, tá? Vai fazer isso em todas as partes. Então, o que eu fiz? Cortei todos os pedacinhos. Cortei os pedacinhos, agora eu vou abrir. Olha. Então, eu tenho o pedacinho azul e verde e tenho pedacinhos neutro e azul. Ó, se você observar, olha, tá vendo? Um fica para um lado, outro fica para o outro. Tá certo, não tá errado. Então, o que eu já fiz? Já passei todas as minhas peças. Vocês estão observando que estão cores opostas aqui, olha? Não tem problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, olha, vou pegar o neutro e vou pegar, olha, peguei esse neutro aqui e peguei um desse daqui. O que acontece? Se eu fizer isso, olha, vai dar igual. Então, não é desta pilha que eu tenho que pegar, é desta pilha aqui que eu vou ter que pegar. Vou fazer isso daqui, olha. Está vendo? Então, esse daqui forma par com este daqui. Porque ele tem que ficar na horizontal, essas cores aqui, tá? Esse daqui vai formar par, olha, o neutro vai formar par com esse daqui, que vai ficar o azul nessa posição aqui. Então, vai fazer isso daqui. Certo? Feito isso, eu vou pegar metade com metade, metade com metade. Vou pegar um alfinete. Vou pegar um alfinete, ponta certa na linha de costura, com ponta certa na linha de costura aqui. Faço exatamente isso daqui, olha. E venho, alfineto e passo uma costura na horizontal aqui. Quando eu passo a costura na horizontal, ela vai formar este quadrado aqui, que é este quadrado, essa célula aqui, olha. Vai formar exatamente essa célula aqui, certo? Aí eu vou costurar, você pode costurar ele por quadrados ou por faixas, tá? Você pode fazer ele por faixas ou pode fazer por quadrantes, certo? Então, prepare todas as suas peças, que agora a gente vai começar a montar. Então, vamos lá. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz o primeiro quadrado, olha. Deixa eu puxar aqui que acho que fica melhor para vocês verem. Fiz o primeiro quadrado aqui, eu peguei o verde, 2 rosas e um neutro. Costurei, certo? Aí eu fiz essa parte aqui, olha. Neutro com um dos quadradinhos, com esse daqui. Fiz isso daqui.
Depois eu fiz este outro quadrante aqui. Fiz este outro quadrante aqui. Um verde virado para fora e costurei. Então, essa faixa inteira aqui já foi feita, olha. Essa faixa inteira aqui já foi feita. Aí eu vou fazer a parte de baixo. O verde para cá, o verde para cá, o outro verde para cá. A parte central com neutro. Ó, a parte central com neutro, que é essa parte aqui, quadrado central amarelo, a outra parte aqui e a outra parte aqui. Certo? Tá dando para entender? Tá dando para ver o bloco? Aí o que eu faço? Eu vou unir essa fileira primeiro, depois eu vou unir essa e depois vou unir essa. Quando eu for unir, aqui, olha, observa que ela tem a margem de costura. Então, eu tenho que pôr o alfinete nesta margem de costura aqui com esta linha aqui. Então, eu vou colocar direito com direito. Vou pegar nesta costura aqui, olha, bem na ponta aqui. E vou unir bem nesta ponta aqui. Vou fazer exatamente isso daqui, olha. Para que saia a costura certinha. Vai fazer isso e vai passar uma costura aqui. Vai passar uma costura aqui. E eu tenho... Olha, vai ficar as pontas certinhas. Porque eu peguei na ponta exata, pego bem nessa ponta aqui, olha. Pego bem nessa ponta aqui para poder fazer o encaixe perfeito. A mesma coisa aqui, olha. Põe na linha de costura com o quadrado. Vai vir... Vai fazer isso daqui, olha. E aqui a mesma coisa, olha. Linha de costura com linha de costura. Então, aqui, quando vocês forem costurar bloco, precisa tomar muito cuidado de não virar na mão essas células aqui. Repare que as 4 pontas de fora são verde. Olha o que eu fiz aqui. Eu inverti, na hora de posicionar aqui, eu inverti sem querer. Este erro é muito comum de fazer. O que tá errado aqui nesse bloco? Erro de falta de atenção. Eu não reparei que os meus 4 triângulos têm que estar na parte de fora. E eu pus ele para dentro, olha. Então, aqui não vai formar estrela, olha. Tem muita gente que une o bloco e faz isso daqui. E não percebe. Olha, tá errado. Por quê? Porque essa faixa, ela foi invertida, ela é assim. Tá? Então, esse é um erro de falta de atenção. Isso acontece muito. Vamos supor, aqui na hora de montar, eu não fiz de propósito, eu realmente me distraí e posicionei ele errado. Por quê? Porque o meu campo visual está muito próximo do bloco. Então, a dica que eu dou para vocês, faz toda a montagem. Então, vamos supor, eu me distraí e montei assim. O que eu venho? Pego o meu celular, venho aqui e fotografo o bloco antes de costurar. Aí, quando você olha para a imagem afastada do seu campo visual, você consegue ver que tem alguma coisa estranha. Então, sempre antes de costurar, fotografe o bloco para você ter certeza que está tudo certo, tá? Porque senão realmente, eu dei aula por muitos anos, aula presencial, várias meninas se distraíam e acabavam virando e não percebia. Ia perceber depois com a coxa montada, tá? Então, sempre fotografa, essa é uma dica bem legal para passar para vocês. Então, aqui, vira na posição certa e posiciona todos os cantos com o alfinete para fazer a montagem perfeita. Espero que vocês tenham gostado, que monte esse bloco, ele não é difícil, mas ele é um bloco de muita técnica. E eu tenho certeza que você é capaz de fazer. Beijinhos e até a próxima! Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre PET, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o portal do Patchwork. O
O Portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o patch para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde patch, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!